século XVII, século XVIII, aí já é o cristianismo ocidental, americano, inglês, os movimentos missionários para salvar pagãos. Já tinha vindo o pessoal espanhol e português para cá no descobrimento das Américas, com a chacina dos indígenas. Tudo isso é movimento cristão. É a cruz e a espada, de um lado e do outro, em nome de Jesus, para matar os astecas, porque faziam sacrifícios humanos. Então os cristãos, para santificarem o terreno em nome de Jesus, mataram todos os astecas, como um sacrifício a Deus, limpando o chão, porque eles matavam um aqui e outro ali, nos seus dias de festas. Eles resolveram matar logo milhares e milhões, porque em nome de Jesus não há pecado nisso. Fizeram isso em toda a América Latina, destruíram as populações indígenas todas, da América Latina, da América do Sul. Foi um morticínio, como poucas vezes houve. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os cristãos americanos estavam liquidando todas as etnias indígenas em nome de Jesus. Aí vem o meu filho na fé, ou alguns deles, que parece que esqueceram tudo que aprenderam comigo, e me diz, e eu fiquei ouvindo ele falar com uma convicção, e a gente, com autoridade, a igreja está como está, porque os cristãos de hoje não conhecem nada do cristianismo. E ele é assertivo assim, se conhecessem não estariam assim. Eu falei, meu filho, você que não está sabendo de nada, rapaz, não leu nem a história do cristianismo com um olho só, leu de olho fechado. Estava em braille, você não sabe ler braille, você não vê que foi uma calamidade só até o dia de hoje. Aí você que está me assistindo aqui, não viu a gente chegar no século XIX, mas está mais perto. Aí começam a surgir os movimentos de avivamento do século XVIII para o século XIX. Aí o fanatismo dos movimentos de avivamento foi se transformando na regra, na prática de piedade cristã. Não haveria piedade cristã sem aquele tipo de fanatismo puritano dos avivalistas, do sofrimento, das renúncias, do não beba isso, não coma aquilo, não transe no domingo, não beije o peito da sua mulher, não faça sexo oral, não deixe ela tocar em você, transe, se possível, só para reproduzir. Se não der, vá lá, mas é papai e mamãe, e tal, e tal, e tal. Isso chegou a ser prática de costume ensinado em seminários. E os caras iam servir a Deus assim, sabendo até como enfiar. E aonde era pecado e aonde não era. E perseguia quem fazia diferente. E aí a gente tem o século XIX, aquele século de tristeza cristã, e inicia-se o século XX com a presunção de que era o último século da história e que, portanto, os cristãos iriam evangelizar o mundo inteiro no século XX. E eu sou filho desse século e desse movimento. Quando eu nasci no meio do século XX, 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a grande ênfase que tinha sido parada pela Primeira Guerra Mundial e que não pôde ser continuada entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque foi praticamente um tempo de preparação para a continuidade. Eu não faço, por exemplo, distinção histórica clara entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. As mesmas pessoas que eram os protagonistas presentes na Primeira Guerra eram os líderes da Segunda. Eu não tenho tempo de mostrar isso, mas você iria ficar chocado de ver a continuidade. E aí o que é que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra, e aquela foi uma coisa apocalíptica,
Nunca ninguém tinha visto nada igual. Imagina só, a Terra. Você pode somar Gengis Khan com Alexandre o Grande, com Ciro Grande, com Nabucodonosor, com quem você quiser. Some as maldades. Antíoco Epifânio. Bota todo mundo junto. Os grandes símbolos da maldade humana não dão meio Hitler. Sei lá se meio Hitler, talvez um terço de Hitler. Nunca a humanidade tinha visto 60, 70 milhões de pessoas morrerem assim, ó, num espaço curto de tempo. Curto. Menos de 10 anos. As mortes mais intensas em 4 anos. E aí, logo depois, quando a Segunda Guerra terminou, o comunismo russo, soviético, abraçou o leste europeu e tomou todos aqueles países como seu. E foi por isso que de um lado surgiu a OTAN, de outro lado o Pacto de Varsóvia, que terminou em 1991, quando a União Soviética caiu, não tinha mais dinheiro nem para sustentar a própria vida cotidiana dos russos, por exemplo. Eu estive lá nesse período 2 vezes, era fome, era miséria, era frio, estava horroroso, estava acabando tudo. Então, o que acontece? O que acontece é que o mundo ficou dividido em Guerra Fria, e os americanos, como a maior potência que emergiu da Segunda Guerra, e como era também o maior país protestante do mundo, decidiu que era agora a sua missão do Destino Manifesto evangelizar a terra toda para Jesus poder voltar. E aí o grupo evangelizador tomou o texto de Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim, e concluiu que o fim viria assim que os cristãos conseguissem pregar a todas as etnias. Então foi aquele desespero para treinar cristãos antes do século XX terminar, para naqueles 50 anos seguintes, todas as tribos indígenas, todas as etnias indígenas, autóctones, terem sido evangelizadas. Para eles, o simplismo era tão grande que bastava um membro da tribo crer, que já se considerava aquela etnia alcançada. Aí foram todas as estratégias, os congressos de evangelização, os maiores, dos quais eu participei de quase todos. Congresso, eles veio de Berlim, aí eu ainda era criança, eu não fui, é óbvio, mas aí depois começaram a vir os congressos das décadas de 60, eu não fui, eu ainda era adolescente, mas meu pai já foi. Aí vieram os congressos do início dos anos 70, eu não fui ao primeiro, ao de Lausanne, na Suíça, mas o reverendo Antônio Elias, reverendo Davi Glass, meu pai, várias pessoas da minha intimidade foram, e dali para frente eu já era convertido, em 74, dali para frente eu passei a ser convidado para todos, e depois para participar pregando em todos, e para fazer aberturas ou encerramentos e coisas assim, até o Congresso de Manilha, que foi nas Filipinas, que foi o último grande congresso do movimento de Lausanne, onde eu fui convidado para ser o keynote speaker, pregando para todos aqueles milhares de pastores que estavam lá reunidos, e eu tive uma angústia no meu coração que se misturou com um problema cardíaco, mas mais forte do que o problema cardíaco foi a minha angústia de falta de paz, de ir. Porque eu tinha uma convicção profunda no coração, naquele final dos anos 90, que a gente estava apagando as luzes e que não havia nada que eu pudesse dizer naquele lugar que fosse impedir qualquer coisa, porque já estava virado.
O que a gente tinha, que nunca foi bom, já estava entornado, emborcado no mundo inteiro. A teologia da prosperidade já tinha tomado conta de tudo. Era só dinheiro, era só vantagem, era só loucura, era só triunfalismo. E a janela 1040 de pregação para os muçulmanos já tinha se mostrado fracassada, não ia também a lugar nenhum. E aí começam os grandes escândalos, 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 e a gente entra no ano 2000 andando para trás e vendo os obscurantismos dos primeiros séculos, do quarto século, da Idade das Trevas, dos obscurantismos pós-século XVI, da Reforma Protestante, do catolicismo e dos fanatismos puritanos, tudo isso junto, num pacote só, que é o que a gente tem hoje, um grande pacotaço de mentiras de todos os lados. Aí vem o meu filho na fé, que ficou comigo 20 anos, todo dia, e me diz: a igreja só está assim porque os evangélicos não conhecem a história do cristianismo, senão seria diferente, aprenderiam como poderia ser diferente. E eu me perguntando: onde, filho? Isso coube na vida de pessoas. Pessoas, sim. Eu conheço milhares de pessoas que viveram a fé. Viveram a fé. Não fossem essas milhares de pessoas, Nietzsche teria razão absoluta quando ele disse que o único cristão que ele conheceu foi Jesus. E é uma frase ótima, como quase todas as frases de Nietzsche. Até aquelas com as quais eu não concordo, eu acho ótimas como frases. O único cristão que eu conheci foi Jesus. Nietzsche disse: o cristianismo, se é que houve algum, terminou quando Jesus morreu e não ressuscitou. Acabou ali. O resto foi falácia. E é óbvio que eu não creio nele. Jesus ressuscitou. E todos aqueles que genuína e profundamente encontraram com ele e entenderam sua mensagem e a praticaram, foram pequenos cristos andando solitariamente neste mundo. Pequenos cristos, pequenos Jesuses, Jesusas, andando, pregando, incompreendidos, profetas solitários, tratados como hereges ou deixados na marginalidade, sozinhos. Você sabe disso.